Olá pessoal, professora Camila aqui de novo. Vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo 6, aula de termodinâmica. Essa aqui é a segunda parte do conteúdo do capítulo. E a gente vai ver aqui o que é uma transformação cíclica, tá? A gente viu lá na lista do exercício da aula anterior, tinha um exercício com um ciclo desta maneira. Então veja, o nosso sistema ele inicia no estado A, sofre uma transformação até o estado B, e de B ele vai para C, e de C ele retorna para A. Então, veja, ele vai terminar o processo cíclico com as mesmas propriedades que ele tinha no início. Mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura, tá? Então, isso é uma transformação cíclica. Como é que a gente calcula o trabalho durante esse ciclo? A gente pode calcular o trabalho em cada parte, em cada transformação e somar. Ou simplesmente é a área sobre o gráfico. Veja que nessa situação, como ele retorna com a mesma temperatura que ele começou, a variação da energia interna é nula no ciclo, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica vai resultar que o calor recebido vai ser igual ao trabalho realizado, tá? Então, vamos ver como é que a gente calcula o trabalho. Inicialmente, a gente pode calcular a área do processo de A até B. Em seguida, de B até C. Veja que o trabalho de B até C, ele é nulo, porque não há variação de volume. Lembrando que trabalho é pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume é zero, o trabalho também vai a zero. E do estágio C para o A, a gente tem essa área aqui que é um retângulo. Então, aqui a gente tem um trapézio e aqui um retângulo. Então, esse triângulo aqui, ele pode ser obtido fazendo a área desse trapézio menos a área desse retângulo. Então, veja, o trabalho total do ciclo resulta disso aqui. Isso porque o trabalho de B até C é nulo. Professor, eu poderia ir diretamente calcular a área deste triângulo aqui, tomando aqui como a base e aqui como altura? Sim, também é possível. Visto a transformação cíclica, a gente já consegue entender as máquinas térmicas. Mas antes, a gente tem que entender o que é a segunda lei da termodinâmica. Então, a gente vai usar o conceito de entropia, tá? Entropia é a medida da bagunça, é a medida da desorganização. Toda vez que o sistema sofre um processo termodinâmico, ele passa a ser mais desorganizado. Então, olha só, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que a variação da entropia ela é constante nos processos reversíveis, aqueles em que não há perda de energia, e a variação da entropia sempre vai aumentar nos processos irreversíveis, aqueles que não têm como voltar ao estado de organização original, tá? Então, a entropia a gente usa a letra S, tá? Então, a variação de entropia, ela é a razão entre o calor trocado pelo sistema dividido pela temperatura absoluta inicial. Pessoal, para temperatura, a gente está sempre usando a letra T maiúscula, porque a gente está trabalhando com temperatura absoluta, em unidades de Kelvin, ok? Então, entendendo a segunda lei da termodinâmica, podemos falar sobre máquinas térmicas. Então, como é que funciona a máquina? Ela realiza ciclos termodinâmicos contínuos. Ela vai transformar o calor recebido em um trabalho, em uma energia gasta para exercer alguma função. Então, a máquina térmica, ela retira calor. A fonte em que ela retira calor, a gente vai chamar de fonte quente. Então, o calor recebido é o calor da fonte quente.
ela vai aproveitar parte desse calor para realizar trabalho, para gastar energia para alguma coisa que a gente queira. Só que a máquina térmica, ela não consegue converter completamente esse calor em trabalho. Então, a parte do calor que ela não usar, ela dissipa na fonte fria, tá? Então, fonte fria é onde ela despeja a energia que ela não usa, e fonte quente é de onde ela toma energia para transformar em trabalho. Então, a expressão que a gente tem, a relação que a gente tem é que o calor cedido da fonte quente é igual ao trabalho realizado pela máquina mais o calor da fonte fria. Por que tem esse módulo aqui? Porque a gente tem que lembrar que quando se perde calor, esse calor tem um sinal negativo, tá? Então, aqui é o módulo desse calor perdido. Tranquilinho? Isso aqui é uma relação importante, a gente vai precisar usar mais na frente. Só que além da máquina térmica, a gente tem a máquina frigorífica ou o refrigerador. Então, eu vou fazer aqui um esquema para a máquina térmica e tentar reaproveitar esses símbolos para o refrigerador, para a gente fazer uma comparação entre as duas. Então, o que acontece na máquina térmica? Ela recebe calor da fonte quente. Essa fonte quente tem uma temperatura maior do que a da fonte fria. Esse calor, a máquina térmica vai transformar em trabalho, em energia útil. Só que a máquina térmica não consegue aproveitar toda a energia. Então, parte dela vai para a fonte fria, que tem uma temperatura menor. Já no refrigerador, também temos a fonte fria e a fonte quente. Só que o refrigerador, ele gasta energia, ou seja, é realizado um trabalho sobre ele para que ele retire calor da fonte fria e despeje na fonte quente. E é assim que ele consegue resfriar. Lembrando que o calor, ele sempre flui espontaneamente, do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, como no refrigerador a gente não tem uma situação de espontaneidade, é preciso gastar energia. Então, no refrigerador, ele usa o trabalho para resfriar, para tirar calor da fonte fria e devolver esse calor para fonte quente, tá bom? Então, veja o fluxo de energia, como que é na máquina térmica e no refrigerador. Isso aqui é muito interessante você colocar no seu caderno, no seu resumo, no seu mapa mental, na sua anotação, tá bom? Para ter bem claro como que é o fluxo da energia pela máquina térmica e pelo refrigerador. Então, o que a gente tem que saber e entender das máquinas térmicas ou refrigerador? Bom, tem um aproveitamento, um rendimento da máquina, que é o quanto ela consegue aproveitar da energia que foi disponibilizada. Isso a gente chama de rendimento. Vamos usar a letra grega eta, é um Nzinho com o rabinho mais puxado. Ou seja, o rendimento da máquina vai ser o trabalho que ela conseguiu realizar com a energia que ela tinha disponível. Então, é a quantidade útil, ou seja, o trabalho realizado, dividido pela quantidade total, o calor. Percebam que os dois aqui são energia, tá? Então, se tem uma razão aqui, o rendimento é só um número. Como você tem que o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o modo do calor dissipado na fonte fria, aqui é um F. O trabalho sempre é menor do que o calor da fonte quente. Então, isso aqui é um número que vai de 1 a 0, tá? Geralmente, as questões pedem em percentual. Então, você vai pegar esse resultado e multiplicar por 100% para ter em percentual. Potência é energia por intervalo de tempo. Então, a nossa energia útil aqui é o trabalho.
Então, a potência da máquina vai ser a razão entre o trabalho que ela realizou dividido pelo tempo de um ciclo, né? Intervalo de tempo em que ele está realizando esse trabalho. Já o refrigerador, a gente não fala em rendimento, a gente fala em eficiência. O que é eficiência? É o quanto de calor ele consegue retirar com o trabalho que teve que ser exercido sobre ele. Então, para o refrigerador, a eficiência vai ser a quantidade de calor retirada com o trabalho que foi necessário, tá bom? Aqui é a mesma coisa, se quiser em percentual, tem que multiplicar por 100%, onde a eficiência aqui vai ser um número de 0 a 1, tá bom? Então, essas são as relações importantes para as máquinas e os refrigeradores. Bom, existe um ciclo chamado ciclo de Carnot, que teoricamente teria o rendimento máximo, tá? Isso aqui é muito usual, cai bastante nas provas, a gente precisa ver. Então, como é que é o ciclo de Carnot? Ele é um processo termodinâmico, ele é um ciclo, né? Então, vai começar em A e vai voltar para ele. E são 4 processos. O primeiro é de A para B. Veja, de A para B, ele vai estar em cima da mesma curva exotérmica. Então, vai ser uma expansão isotérmica. Isso porque o volume de A para B vai aumentar. Em seguida, de B para C, vai haver uma mudança de temperatura, uma mudança de isoterma. E o volume também vai aumentar de B para C. Então, é uma expansão adiabática, porque a curva, ela vai ser bem uma exponencialzinha. Então, não há troca de calor de B para C. Daí, de C para D, ele vai voltar, ele vai sofrer uma compressão. Como está na mesma isoterma, uma temperatura menor que uma temperatura fria, é uma compressão isotérmica. Processo de C para D. E o último processo aqui, de D para A, também vai ser adiabático, e no caso vai ser também uma compressão, porque de D para A está havendo uma diminuição do volume. Então, esse é o ciclo de Carnot. Primeiro, uma expansão isotérmica, onde ele está recebendo o calor da fonte quente. Daí, uma expansão adiabática, onde não há troca de calor. Seguido por uma compressão isotérmica, em cima aqui da curva da temperatura fria. Aqui ele vai, como ele está sofrendo uma compressão sem mudar sua temperatura, ele acaba tendo que ceder calor. E a compressão adiabática. Se você lembrar da aula passada, a gente analisou a primeira lei da termodinâmica para esses tipos de processos, tá bom? Então, o ciclo de Carnot é formado aí por esses 4 processos. Expansão isotérmica, seguida de expansão adiabática, e depois compressão isotérmica, seguida de compressão adiabática. E aí ele volta para o estado A, onde vai ter a mesma pressão, volume e temperatura do estado inicial, tá? Isso aqui é um ciclo teórico, tá bom? No ciclo de Carnot, a gente tem uma propriedade muito interessante, que é a razão entre o calor e a temperatura da fonte é igual para as duas fontes, a fonte quente e a fonte fria. Então, a razão entre o calor e a temperatura da fonte quente é igual à razão entre o calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria. Aqui, de novo, a gente colocou módulos porque o calor da fonte fria é o calor perdido, né? Tem sinal negativo. Então, aqui não é para colocar o sinal negativo, tá? Para usar o módulo. Devido a esta propriedade, no rendimento da máquina térmica, no ciclo de Carnot, a gente pode reescrever o seu rendimento apenas em termos das temperaturas, tá? É usual das questões que tem ciclo de Carnot você não conhecer os valores dos calores,
mas ele te fornece as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Dessa maneira, é possível você calcular o rendimento por essa fórmula aqui, tá? Perceba o seguinte, se a temperatura da fonte fria for 0, esse rendimento aqui é 1. Isso seria um rendimento de 100%, tá? O que não é possível. Isso aqui, o ciclo de Carnot, é apenas em teoria. Toda vez que você está trocando energia térmica, sempre há uma forma de perda dessa energia. E é daí que a gente tem a terceira lei da termodinâmica, tá? Que ela diz que é impossível reduzir a temperatura de qualquer sistema ao zero absoluto, tirar toda a energia térmica possível por um número finito de operações. Você tem que fazer isso exaustivamente para chegar perto do zero, tá? Então, lembrando que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico, porém, é possível, teoricamente, obter um rendimento de 100%, e com esse raciocínio em relação às trocas de calor das máquinas térmicas, a gente chega à terceira lei da termodinâmica. Ok, pessoal? Então, olha só, tem uma listinha com alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Deem uma olhadinha lá nos exercícios resolvidos do livro, vai ajudar bastante a resolver essa lista de exercícios, tá? Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter a nossa aula ao vivo, tá? Onde a gente vai fazer uma revisão e uma tira-dúvidas. Vamos trabalhar na aula de amanhã o conteúdo do capítulo 6, termodinâmica. A gente pode trabalhar alguns exercícios das listas. E na semana que vem, a gente vai trabalhar o capítulo 5 e 6, já para revisão da nossa avaliação trimestral, tá bom? Amanhã, provavelmente, a gente vai trabalhar em um horário só para todas as turmas, tá? Então, vamos aguardar aí as informações que a coordenação vai nos disponibilizar, para a gente saber se a nossa aula vai ser 8h30 ou 10h15. Eu estou acreditando que é 10h15, mas vamos esperar a confirmação, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários para mim, um alô, um poeminha, e a gente vai se falando, ok? Bons estudos, se cuidem!